O Benfica viveu este sábado um dos dias mais quentes dos últimos anos. Duas Assembleias Gerais, uma da parte da manhã, uma da parte da tarde, ambas marcadas por vários insultos, contestação. Portanto, Igor, estás aqui connosco também neste tema do dia de domingo para nos explicares ao certo o que é que aconteceu. Portanto, a minha primeira pergunta para ti é o que é que estava em causa ontem nestas duas Assembleias Gerais? Portanto, vamos começar com a primeira Assembleia Geral, que foi no pavilhão 2 da Luz, uma Assembleia Geral que era uma Assembleia Geral mais simples, mais rápida e isso notou-se, só atrasou porque eram realmente muitos sócios. Essa Assembleia era apenas para aprovar a metodologia para a próxima revisão dos estatutos. O Benfica vai ter uma revisão dos estatutos, que era algo que já era expectável e, portanto, esta primeira Assembleia Geral era apenas para aprovar ponto a ponto como é que se vai proceder a essa revisão dos estatutos. Cada sócio vai poder apresentar as suas propostas, uma série de pequenas proformas que vão ter que ser cumpridas para avançar com esse pedido de revisão dos estatutos. Depois, na segunda Assembleia Geral, aí sim, já no pavilhão, já no Estádio da Luz, porque estavam quase 2.000 sócios para essa Assembleia Geral, aí sim as coisas foram mais quentes, ainda que haviam apenas duas coisas oficiais, digamos assim, para ser aprovadas. A primeira era a aprovação de atas. As atas é algo que normalmente é algo muito prático e muito rápido de se fazer. O problema é que o Benfica tinha uma ata muito específica de 2019, a ata que tinha uma agressão de Luís Filipe Vieira a um sócio, já vamos falar dela mais à frente. Depois havia a aprovação do orçamento para a próxima temporada e essa aprovação do orçamento para a temporada era realmente um momento crucial, porque caso ele não fosse aprovado, poderíamos ter aqui uma obrigação de eleições antecipadas e, portanto, eram esses pontos e depois, claro, nos outros assuntos, os adeptos e os sócios do Benfica puderam explanar uma série de insatisfações. Qual é que foi o verdadeiro impacto da auditoria forense revelada esta sexta-feira nestas Assembleias Gerais? Ora bem, a auditoria forense não foi discutida na Assembleia Geral diretamente, porque não estava nos pontos de trabalho, que é normal, porque saiu apenas na sexta-feira, mas naturalmente serviu para animar, no mau sentido, os ânimos dos adeptos do Benfica, que já estavam quentes devido a uma época desportiva que não correu tão bem, a uma série de decisões desta administração que também não foram consensuais e, portanto, vir colocado a público a forma como o Benfica, em quase 10 anos, em 51 transferências, exercia as suas funções, não só para os sócios do Benfica, para os adeptos do Benfica, mas para o mundo do futebol. No fundo, foi um lavar de roupa suja que o Benfica expôs e percebeu-se que houve ali ações que roçavam o ilegal, eram imorais, eram no mínimo estranhas e, portanto, isso serviu para criar ainda mais crispação nos adeptos do Benfica, que ainda por cima olham para a atual direção, olham para Rui Costa e veem um nome que estava na anterior. Portanto, esta auditoria forense, que ainda vai fazer correr muita tinta, no fundo, serviu para enervar ainda mais os adeptos do Benfica. E quais são os principais focos de insatisfação dos adeptos encarnados para além deste caso? Portanto, para além deste caso da auditoria forense que já falámos, há naturalmente um ligado ao insucesso desportivo no futebol. O Benfica não ganhou nenhum título esta temporada, com exceção da Supertaça. O investimento que foi feito foi um investimento avultado e ainda por cima houve contratações de jogadores que chegaram com preços muito altos. Jurasek foi um dos exemplos dados, custou 14 milhões, 3 ou 4 meses depois estava a ser dispensado para a Alemanha. Artur Cabral custou 20 milhões e foi o que foi. Portanto, havia essa insatisfação perante os resultados, mas também perante algumas das contratações da SAD. Depois, a saída de Grimaldo a custo zero e agora a saída de Rafa também não caíram bem nos adeptos. Rui Costa teve de explicar o porquê desses dois jogadores terem saído a custo zero. Portanto, insucesso desportivo, insucesso no que diz respeito a políticas da SAD a nível de contratações. As modalidades, as coisas também não correram bem. Basta ver que, por exemplo, no futsal, onde o Benfica investe, comparativamente com todos os outros rios de dinheiro, o Benfica nem sequer conseguiu ir à final, nem sequer vai conseguir estar na Liga dos Campeões da próxima temporada. Portanto, tudo isto eram motivos de insatisfação. A auditoria forense, outro, e depois o facto de Rui Costa não ter quebrado laços com a anterior direção era outro dos motivos de insatisfação. Quais foram os momentos mais quentes destas Assembleias Gerais? Ora bem, o momento mais quente foi sempre que Rui Costa falou, não é? Sempre que Rui Costa falou, ele se calhar tinha discursos para 5, 10 minutos e teve de os fazer em meia hora, porque estava sempre a ser interrompido, pedidos de demissão. Portanto, cada vez que Rui Costa se expunha aos adeptos, era momento quente. Depois houve um outro momento quente que terá sido curto,
que foi uma troca de agressões entre adeptos no Estádio da Luz, já no seu interior, portanto não terá sido nada do outro mundo, mas agressões entre sócios é o que é. Houve depois, por falar em agressões entre sócios, o momento da aprovação da ata de 2019, quando Luís Filipe Vieira agrediu, empurrou no pescoço ou agarrou no pescoço a um sócio. Esse momento é um momento quente porque não só é uma aprovação da ata e temia-se que essa ata tivesse sido escambelhada e que não aparecesse essa agressão escrita. Não, ela estava escrita e essa agressão serve também de ponto de partida para um pedido que muitos sócios fizeram para a expulsão de Luís Filipe Vieira da condição de sócio, um bocadinho como aconteceu com Bruno Carvalho no Sporting. Portanto, a mesa da Assembleia afirmou que vai analisar esse pedido e, se proporcionar, Luís Filipe Vieira pode mesmo ser expulso da condição de sócio, que para alguns sócios é importante para evitar que ele volte a entrar nas hostes benfiquistas. Portanto, esse momento também foi quente. E depois, um momento que, não sendo quente, é muito importante, que foi os aplausos e a ovação que Noronha Lopes recebeu quando falou aos sócios na Assembleia Geral. Noronha Lopes foi o candidato contra Luís Filipe Vieira em 2020, perdeu, não se candidatou em 2021 e foi pedido para que ele se recandidate. Portanto, esse momento pode servir de trampolim para uma nova aparição de Noronha no ato eleitoral de 2000, no próximo ato eleitoral, seja ele quando for. Esses foram os momentos, digamos, mais quentes, de maior crispação, de maior efusividade no Estádio da Luz. Rui Costa tem condições para continuar na presidência do Sport Lisboa Benfica? Ora bem, Rui Costa, houve algum jornal que colocou na capa que Rui Costa viu um cartão amarelo, provavelmente uma alusão à operação cartão vermelho. É bem conseguido, porque Rui Costa viu o seu orçamento para a próxima temporada apurado com 47%. 43% votaram contra e houve 9%, mais coisa menos coisa, que se abstiveram. Se o orçamento não tivesse sido aprovado, a atual direção teria caído, porque não haver orçamento normalmente implica eleições antecipadas. Portanto, Rui Costa, se tem condições, tem, porque foi eleito com 84% há 3 anos, foi agora novamente o seu orçamento aprovado com 47%. Agora, aquilo que Rui Costa vai enfrentar, parece-me a mim, é o Benfica estar destinado a umas eleições antecipadas. Porquê? Rui Costa está muito fragilizado, não só por este orçamento ter sido aprovado com menos de 50%, porque a época desportiva correu muito mal, porque Roger Schmidt também está muito contestado e, portanto, Rui Costa, ao mínimo deslize, seja ele uma má contratação, seja ele um relatório de contas que vai sair no início da próxima temporada, referente a esta temporada que acabou, se esse relatório de contas for trágico, se a época começar com dois empates, 2 derrotas, qualquer coisa assim do género, esta direção, com elementos da anterior direção ainda por cima, parece destinada a ter de ir a eleições. Portanto, o verão do Rui Costa até os próximos meses terá de ser perfeito e no futebol é muito difícil que as coisas sejam perfeitas. Portanto, se o Rui Costa tem condições, tem, porque foi legitimamente eleito. Se ele vai cumprir, tenho mais dúvidas e diria que o Benfica está mesmo destinado a ir a umas eleições antecipadas.